Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje vamos falar de literatura e, com um prazer imenso, nós trouxemos a recordista brasileira Thalita Rebouças para falar a vocês. Falar sério, né? Fala sério. A Thalita vendeu até a semana passada 1 milhão de livros aqui no Brasil, que é um país onde ainda se lê pouco, mas já se lê autoras consagradas, como é o caso da Thalita Rebouças. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Imagina, obrigada pelo convite. A que você atribui esse sucesso? Olha, é difícil, sabia? Porque eu vou dizer para você o que os adolescentes dizem para mim, né? Nossa, parece que você está olhando no buraco da fechadura lá em casa. Minha mãe é igualzinha àquela mãe, meu pai é igual, eu sou igual. Ou quando eles não são iguais, eles conhecem pessoas parecidas com os personagens. E eu não fico passando também nenhuma lição de moral para eles, sabe? Eu escrevo, a minha intenção é fazer com que eles pensem e tirem as próprias conclusões deles. Eu não fico falando isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Eu escrevo com muito humor, acho que todo mundo gosta de rir. Eu acho que foi a maneira que eu encontrei de fisgar esse público, né, que é tão disperso. E com humor, e sem dar lição, e fazendo com que eles pensem e se identifiquem, eu acho que pode explicar um pouco, porque até eu me espanto com isso. Com um sucesso assim tão grande, né? Mas a gente fica feliz de ver que isso pode acontecer, né? Você fisgou bem o seu público. Como é que tudo começou? Como é que foi o começo dessa sua vontade de escrever? Você é jornalista profissional. Eu sou. Trabalhou na Gazeta Mercantil. Pois é. Né? Se formou na Faculdade da Cidade, eu sei. Isso. Mas você não enveredou pelo jornalismo, você enveredou pela literatura. Foi. Como é que foi assim, seu encontro com a literatura? Olha, desde pequenininha eu gosto de escrever. Eu fazia meus livrinhos com 10 anos, eu já desenhava, ilustrava, desenhava muito mal, mas desenhava meus livrinhos. E quando eu me formei em jornalismo, você vai para a redação, você não pode inventar a história, né? E eu gostava de inventar, sabe aquela pessoa que aumenta um ponto? Claro. Sou eu essa pessoa. E eu não podia fazer isso como jornalista. Então, quando eu fiz 25 anos, eu tive coragem, né? Porque eu não tinha coragem, né? O jornal de hoje embrulha o peixe da feira de amanhã. Livro fica, né? Então eu falava, ai meu Deus, mais uma coisa, meu nome vai ficar no livro. Ai, que... E o meu marido me deu muita força para escrever, porque ele sabia que eu tinha essa vontade, mas eu não tinha coragem. Ele também é do ramo? Não, na verdade, olha que coincidência, que bacana. Eu escrevo por causa dele, porque eu tinha essa vontade, mas eu não tinha coragem. E ele, quando eu conheci, ele é fotógrafo, trabalhou como analista de sistema há anos, mas ele tinha acabado de escrever uns livros sobre espiritualidade e tal. E aí, através dele, eu falava, ai, nossa, Carlos, que bacana, você escreveu livro, né? Eu achava tão... E aí ele, Qual é o nome que ele usa como escritor? Carlos Luz. Carlos Luz. Luz, pessoa iluminada. O nome é ex-presidente. Exatamente, ainda tem isso. Então, e aí ele me apresentou para a editora dele, e aí ela gostou do que eu escrevi, eu comecei com Traição Entre Amigas. O Traição Entre Amigas foi um livro encomendado. Ela falou, você não quer escrever um livro com um tema assim para jovens adultos, né? O povo de 18 a 25 anos. Faz um tema tipo revista nova. Eu falei, revista nova? Vou falar de uma menina que se interessa pelo namorado da amiga, a partir dessa traição várias coisas acontecem. E escrevi esse livro, quem amou esse livro, Arnaldo, foram as meninas de 13, 14, 15 anos. Quer dizer, você atirou num público, mas pegou o anterior. Exatamente. Então, é muito louco, porque não fui eu que escolhi esse público que me escolheu. Porque elas falavam pra mim, que bom que você entende a gente, que bom que você escreve pra gente, não para de escrever pra gente. E eu falava, gente, mas eu não escrevo pra vocês, imagina, eu nem entendo vocês. Mas ali foi muito curioso, porque eu percebi que os adolescentes estavam querendo se identificar com o que eles liam, sabe? Eles estavam sentindo falta de se identificar com os livros. E eu falei, nossa, que esse público que tem tanta concorrência, game, internet, televisão, gostou do que eu escrevo? Mas acho que havia uma carência
enorme exatamente para o público adolescente. Exatamente. Eu tenho essa sensação que você atirou na mosca. Pois é, eles estavam carentes, eu acho também que eles estavam carentes. E eu me senti muito lisonjeada por poder ocupar esse posto de companheira, porque a pré-adolescência e a adolescência são fases complicadas, né? Você não é adulto, você também não é mais criança. São os aborrecentes. Pois é, os adultos chamam de aborrecente, eu não chamo de aborrecente, porque é uma fase difícil mesmo, né? Você tá com espinha na cara, seu dente fica torto, sua voz muda, no caso dos meninos, né? Então, assim, eu me senti muito feliz e honrada por ter sido eleita por eles, né? Para fazer companhia nessa fase de espinha, né? Então, eu falei, poxa, que bacana. E aí eu comecei a focar neles. Mas você passou por isso tudo. Passei por isso tudo e então, lembro o livro bem. reflete experiências que você viveu nessa faixa etária. Muitas coisas refletem o que eu vivi, outras coisas são absolutamente inventadas, outras coisas eu fico lá só observando. Filhos de amigos me inspiram muito, os meus leitores me inspiram muito, né? Você pesquisa para escrever os seus livros? Eu faço uma pesquisa informal, digamos assim, sabe? Quando eu visito feiras de livro, quando eu visito escolas, assim, o Fala Sério Professor, por exemplo, nasceu daí, porque eu tinha feito Fala Sério Mãe, e eu não tinha ideia de que adolescente adora acompanhar os personagens quase como se eles fossem personagens de uma novela, né? Certo. Eu não tinha ideia. A J.K. Rowling sabe disso, né? Tanto que ela fez não sei quantos Harry Potter. Eu, quando comecei a escrever, como não era para adolescente, eu não tinha ideia. Você leu o Harry Potter? Eu li o primeiro. Só o primeiro? Eu li o primeiro. São não é um 7. assunto que me interessa. São 7? Você não se interessou depois? Não, eu não me interessei porque não é um tema que me interessa, mas eu gostei muito do primeiro. E bato palmas para ela, viu? Porque o que ela fez, sabe, assim, antes eu consigo ver, né, a mudança do comportamento do pré-adolescente, do adolescente antes e depois do Harry Potter, sabe? Porque eu ia nas escolas e as pessoas, eu perguntava, quem gosta de ler? E aí 3 ou 4 levantavam a mão quase que com vergonha de admitir que gostavam de ler. E quem não gosta? E todo mundo orgulhoso. Depois de Harry Potter, virou moda ler, gostar de ler. Ela fez, com essa febre do Harry Potter, ela fez com que o adolescente gostasse de ler, perdesse a implicância com o livro. Sintomática e positiva, não é? Muito positiva. Mas eu tenho outras perguntas para lhe fazer, nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando Thalita Rebouças, a milionária em termos de livros, porque não que ela tenha ficado rica, mas porque ela já vendeu 1 milhão de livros em nosso país. Voltamos dentro de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com a nossa entrevista de hoje, para alegria nossa, Thalita Rebouças, que é um encanto e que tem encantado o seu público leitor, que não é só o adolescente, não. Tem muito adulto que anda lendo para saber por que ela faz tanto sucesso. Você tem algum livro engatilhado que você queira nos dar como furo? E eu tenho, Fala Sério Filha, A Vingança dos Pais. Assim é. Estou escrevendo tanto, mas tanto, tá ficando pronto. Já está mais da metade pronto, estou me divertindo muito. Os pais me pediam muito isso, né? Pô, você tem que falar dos Fala Sério que a gente fala para os filhos, porque eles merecem Fala Sério. Então eles ficaram, né, injuriados, porque tem Fala Sério Mãe, Fala Sério Pai, Fala Sério Amor, Fala Sério Professor, Fala Sério Amiga. Eu sempre falo que eu não vou fazer mais nenhum. Mas por que você botou esse subtítulo, A Vingança dos Pais? Porque você sabe que é o primeiro meu que vai ter subtítulo, porque eu acho que estava pedindo, sabe? Esse livro pediu um subtítulo, porque eu falei, gente, é uma vingança. Eles falavam isso pra mim. Pais. É isso, eles falavam pra mim, a gente quer se vingar deles, Thalita. Essa menina aí que você inventou, ela é muito marrenta, ela é muito nariz em pé, e a gente tem que se vingar deles. Aí eu falei, olha, vocês têm razão. E é muito engraçado isso, Arnaldo, porque eu falava que eu nunca, mas foi aí que eu te falei que eu descobri que adolescente gosta de acompanhar livro que nem novela, com Fala Sério. Eles falavam, Fala Sério, mãe, e agora? Vai ter o quê? Eu falei, agora não vai ter nada. Mas como nada?
mas você não vai fazer outro livro? Fala sério? Eu, não tinha pensado nisso. Ah, não, aí foi Fala Sério Professor, nasceu dessas pesquisas informais que eu faço. Mas o que? Aí, cara, tem cada professor figura, Thalita, por que você não escreve? Aí eu me lembrei dos meus professores que dariam histórias maravilhosas. Você estudou aonde? No Sacré-Cœur, parece? Eu estudei no Sacré-Cœur. O tempo todo? A maior parte do tempo, até fazer faculdade. 15 anos. Depois eu fui para o Baense, fiz lá o pré-vestibular e fui para a faculdade. Fiz Direito ainda 2 anos. Sim. Tem professores de Direito que inspiraram Crônicas do Fala Sério Professor. Foi o fato de você ter estudado num colégio de freiras, como é o Sacré-Cœur, um colégio tradicional do Rio de Janeiro, ajudou você na sua inspiração? Não, mas você sabe que assim, o ela disse, o ele disse, o local da escola, para mim a escola é muito inspirada no Sacré-Cœur. O ambiente escolar que eu criei, quando eu falo que ela sentava perto da janela, eu imaginava a janela do Sacré-Cœur e tal. Mas assim, a coisa da escola de freira, não. Mas eu lembro que uma coisa que eu nunca escrevi agora que você falou, sabe o que eu adorava? Tinha uma freira, a Mer Gonzaga, e ela me adorava. Ela era uma velhinha, toda baixinha e tal, e ela fazia biscoito. E toda vez que eu saía da aula, ela falava, Thalita, tem biscoito lá. E você ficou elegante, não conseguiu engordar? Ah, mas eu era gordinha quando eu era pequena. Nessa época, a Mer Gonzaga, os biscoitinhos da Mer Gonzaga me engordaram. Eu sempre ia depois da aula, ela era uma querida. Vai me dizer que você faz regime. Não faço, mas eu cuido da alimentação. Então você diz que está fazendo agora a Vingança dos Pais. A Vingança dos Pais, é para novembro, né? Eu acabei de lançar o Era Uma Vez, Minha Primeira Vez, faz 1 mês, 2 meses, eu acho. E estou viajando para divulgar. E em novembro é que sai o Fala Sério Filha. Aí você falou que você está viajando para divulgar. Muito escritor famoso, não quer saber disso. Ele escreve, entrega para a editora e até logo. Você, ao contrário, desde o primeiro livro, a gente acompanha que você faz uma promoção enorme, vai para a rua, bota peruca. Por que isso? Você acha que é só assim que se vende? Não, é claro que não, mas assim, quando é muito constrangedor, viu? Ficar numa Bienal, onde tem 500 mil pessoas passando de um lado para o outro, você sentada numa mesa com o seu nome, uma pirâmide de livros e ninguém falar com você. Aquela situação... Nem sério, nem brincando. Exatamente. E eu falei, gente, ou eu tenho 2 alternativas, ou ir embora e esquecer, né? Beleza, vou ser mais uma que vou lançar um livro e que não vai vender, mas eu queria viver daquilo, eu queria que aquilo fosse meu ganha-pão. Então, o que eu tinha era a minha cara de pau, subi na cadeira, gritei, chamei as pessoas, falei um monte de bobagem. Quando eu vi, as pessoas pararam para me ouvir, fizeram uma fila, eu autografei, eu falei, opa, que bom, pelo menos consegui meu objetivo. Deu estalo. E então, quando eu vi que as pessoas, além de ler os meus livros, começaram a gostar, a ir nos meus eventos, a ir no meu site, eu comecei a criar um negócio, foi um marketing ali pessoal, assim, tinha um site para ninguém me perder de vista, tirava foto com as pessoas, para as pessoas irem no meu site e saberem dos próximos lançamentos, eu agarrava as pessoas quase Então, assim, eu fiz hoje você isso. já não precisa mais disso. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje é muito gratificante, mas você sabe que eu fiquei tão traumatizada porque eu passei sábados e domingos inteiros em livrarias. Às vezes eu vendia 2 exemplares quando vendia, né? Que eu ficava o dia inteiro lá abordando as pessoas, falando dos meus livros. Então, até hoje, quando eu vou para a Bienal, que inclusive vai ter agora em setembro, e eu vou de novo, claro, é muito bacana ver que eu chego e tem uma fila muito bacana me esperando, de gente que está lá, que vai lá, que fica horas lá em pé para falar comigo, para me ver. Eu falo, ninguém vai me ver. Todo lançamento eu falo, olha, se não for ninguém, não tem problema, Carl, não fica triste. Eu fico falando para ele, né, Carl, não fica chateado se ninguém for, eu não vou ficar chateado. Então, é muito bacana chegar lá e ver isso. Uma perguntinha antes da gente fazer um intervalo. Você tem um público mais masculino ou mais feminino? Feminino. As meninas? As meninas, elas leem muito. Elas têm uma identificação. Muito. E os meninos, eles acabam gostando dos meus livros quando as escolas adotam e quando as irmãs estão rolando de rir em casa lendo e eles falam, o que essa menina está rindo tanto? Aí eles vão ler... Eles vêm desconfiadamente... E gostam. E gostam também, né? Exatamente. O negócio não tem mais jeito. Não tem. Sucesso sempre. Vamos dar um pequeno intervalo e continuaremos a entrevista com Thalita Rebouças. Até já.
Nosso programa Educação em Debate, hoje falando sobre literatura brasileira e esse fenômeno literário extraordinário que é Thalita Rebouças. Agora, no intervalo, nós estamos conversando, a Thalita, que é muito espirituosa, ela diz assim, eu sou filha única, sou neta única, mas sou legal. Por que você diz isso? Ah, porque todo mundo torce o nariz. Quando eu falo duas coisas, uma que eu sou escorpiana, todo mundo fica, escorpião. E filha única e neta única, ai, coitada, sabe, me acham mimada. As pessoas esperam que os filhos únicos sejam pessoas Você chatas. não é mimada. O meu marido acha que eu sou um pouco. Né, um cara? pouco. Mas eu... Ela olha assim de lado porque o marido está aí no estúdio fiscalizando. Mas eu acho que eu posso, ok. Eu acho que eu realmente sou um pouco mimada. Mas eu não sou aquelas coisas que todo mundo espera, voluntariosa, irritadinha, arrogantezinha. Eu não sou. Eu sou uma pessoa gente boa. Eu sou gente boa. Não há dúvida nenhuma. Então pronto. Não me E por que você ainda não teve filhos? Porque eu acho que ser mãe é uma coisa tão nobre. E eu, desde o momento que eu decidi batalhar pela minha carreira, vivo viajando para tudo que é para estado. Agora estou indo para Portugal, onde eu lancei meus livros. Então, assim, ter filho é uma coisa que demanda muito da pessoa. E eu não ia ter tempo para exercer a maternidade como eu acho que ela deve ser exercida, sabe? Eu vejo muitas mães dando os filhos para as babás criarem, ou botando a educação na mão toda dos professores. O dia que eu quiser ter filho, vai ser porque eu quero ser mãe. Claro. Então... E aí você vai fazer naturalmente o livro que conte essa experiência extraordinária e única que é ser mãe. É verdade, é verdade. Como dizia o poeta, ser mãe é padecer no paraíso. Mas eu acho isso, eu boto isso nos meus livros, porque está aí uma verdade, né? Não é? Quem é que você admira na literatura brasileira? Eu amo Fernando Sabino, assim, ele foi uma pessoa que um cara que eu comecei a ler, eu fiquei muito triste de não ter conhecido, assim, quando ele morreu. Uma pessoa maravilhosa. Pois é, quando ele morreu, você sabe que eu chorei como se eu tivesse perdido alguém da minha família, imagino. de tanto que, olha que bacana essa coisa do escritor, né, da relação que a gente tem, né, com os livros. Você de Botafogo, ele viveu praticamente a vida toda entre Copacabana e Ipanema. Copacabana, exatamente. Pois ele foi muito meu amigo. Ai, nossa, como ele me fez me apaixonar, sabe, pelos livros, assim. Ele teve uma função. Encontro Marcado, Grandemente Capto, Menino no Espelho, e todos aqueles livros de crônica deles que eu já li, reli, e não me canso de ler o Fernando Sabino. Eu sempre recomendo ele para os adolescentes, aquele humor, a ironia, mestre e a com as clareza, palavras. Né? Ele sempre escreveu com muita clareza. Exatamente. E isso aí é um estilo que ficou. Exatamente. Mas tem um segundo nome? Tem. E eu posso sair falando, né? Tem o Veríssimo, que eu gosto muito. Luiz Fernando. Tem o João Baldo, que eu gosto muito. Clarice, né? Que era brasileira, né? Ela não era... Ela era ucraniana. Ela era ucraniana, mas veio para o Brasil com 5 anos. Pois ela era brasileira, então assim... Outro dia alguém reclamou aí no jornal, no Globo, que a Academia Brasileira de Letras não botou a Clarice Lispector entre os seus membros. E, enfim, faltou uma resposta. A academia só pode ser membro da academia quem for brasileiro nato e que tenha escrito um livro. A Clarice escreveu vários livros geniais, mas ela era natural da Ucrânia. Pois é. Então, pelo estatuto da academia, não poderia ter sido, o que é uma pena, né? Porque nossa, eu acho ela genial. Merecia muito. Eu estava até falando, ela é outra que eu pego para reler as crônicas dela, eu acho, nossa, E estrangeiro, Thalita, tem algum escritor que toque assim o seu coração? Eu gosto do Gabriel Garcia Marques, gosto muito do Mário Vargas Llosa, adoro. E o Saramago. Li muita coisa dele, leio sempre. E o que você espera, vamos dizer assim, do nosso público em termos de reconhecimento? Só que compre o seu livro? Ou que admire você? Não. Sabe o que eu sempre falo para as pessoas? Não precisa comprar, empresta. Sabe, as pessoas falam, não tem dinheiro, vai numa biblioteca, lê. Eu soube outro dia que na favela de Manguinhos, na Maré, entre os 10 livros mais emprestados, 7 são meus. Olha que bacana. E é uma biblioteca tão bonita, tão bem equipada. Eu fui lá visitar. E assim, vai ler, empresta, eu sempre falo. Gostou do livro, empresta para o amigo. Não gostou, empresta para o inimigo. Mas passa o livro adiante, né? Ou é um ou outro. É um ou outro. Livro não é... Eu acho que livro é para andar, é para ser lido. Então o que eu quero é ser lida, não precisa comprar, não. Se comprar, ótimo, né? Você não tem medo que o livro eletrônico
acabe, por exemplo, com sucessos como o seu? O livro eletrônico é um receio ou você ainda não parou para pensar nisso? Não, não, eu tenho parado para pensar, até porque eu comprei, né? Eu estou lendo o livro no iPad, comprei agora um Kindle para ver, porque na verdade é uma coisa que chegou e vai ficar e a gente não tem como voltar atrás. A gente tem que lidar com isso da melhor forma. Então agora o projeto lá, o Paulo agora abriu a Rocco Digital justamente para fazer os e-books. Então a gente vai trabalhar, vou encontrar com ele daqui a pouco para poder falar disso, que é o próximo passo que eu quero, eu acho que é esse o futuro mesmo, entendeu? O futuro já chegou, é esse, a gente não tem como brigar com ele. Claro que a geração que está chegando, a gente tem aquela coisa do cheiro do livro, a página amarela, eu gosto de passar a página. A geração que está chegando agora não vai ter isso, né? Assim, eles não vão ter esse apego que a gente tem com o livro de papel. Claro. Então, já que isso vai acontecer, que a gente se adapte a esse futuro que está chegando da melhor maneira. Então, eu quero oferecer para os meus leitores futuros e-books de qualidade, com diferencial e a preços mais baratos, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. De um modo geral, no Brasil, eu acho que se leria muito mais se os preços de capa fossem mais baixos. Você está certíssimo. Você não acha? Certíssimo. Porque o livro brasileiro é caro. É muito caro. Se você comparar com o que se faz lá fora. Exatamente. E especialmente no mercado americano, no europeu, que você tem várias edições, né? Tem edição de bolso, tem edição capa dura, edição capa mole, edição... que é baratíssimo. Exatamente. Né? Aqui a gente não tem isso. É aquele preço e acabou. Então eu também. Eu acho muito caro o livro no Brasil. Eu sempre falo isso. Vamos baratear os livros para que se leia mais Thalita Rebouças. Vamos lá. Né? Eu quero agradecer muito essa figura linda Obrigada. e bem-sucedida, a carioca Thalita Rebouças, de Botafogo, que faz um sucesso extraordinário e Deus permita que assim continue. Meus amigos, colocamos um ponto final no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com mais um Educação em Debate. Gratos e até lá.